Bom dia, turma! Nossa aula será sobre fração, tudo relacionado à fração, tá? Desde o princípio, que eu falei no vídeo anterior, mostrei no vídeo anterior para vocês, do surgimento, da fração, e hoje a gente vai dar continuidade a isso, ok? Assim como as operações que vocês estudaram, fração também tem os seus termos. Então, ó, representei aqui uma fração 4/3, onde o 4 ele é o numerador e o 3 ele é o denominador. E o traço que separa esses dois elementos é uma divisão, ok? O que é que indica o numerador? O numerador vai dizer quantas partes, quando você for representar, quantas partes você pode pintar. E o 3, em quantas partes você pode dividir, certo? Então, ó, nosso tópico aqui está pedindo para você representar graficamente essas duas frações. Como é que eu vou fazer, Tati? O denominador vai dizer que você vai dividir em 4 partes. E o numerador vai dizer quantas partes você vai pintar. Nesse caso, uma. Então, vai ficar dessa forma. Vou dividir em 4. 1, 2, 3, 4. E eu vou pintar um desses valores. Pronto, acabei de representar graficamente esta fração. Vamos agora representar 2/3. Eu vou dividir em 3 e vou pintar 2 quadradinhos. 1, 2. Vamos agora para a leitura de uma fração. Como é que eu vou ler, Tati? Ó, 1/2 é assim que se lê? Não. O correto a leitura aqui, ó, toda vida que o 2 for denominador, você vai ler meio. Então, vai ficar 1/2. Aqui, 3/4. 5/3. E aí, você vai ver aqui que o denominador é 10. Eu leio 7/10, Tati? Não, você vai ler 7/10. 6/1000. Certo? Vamos pro próximo. 5/11. Avos é um tipo de medida, tá? E aqui você vai ver também que é 23 avos também. Ok? Então, vamos lá. Vamos agora ver os tipos de frações. A gente tem 3 tipos de frações, que são as próprias, as impróprias e as aparentes. Tia, o que seria uma fração própria? Uma fração própria é quando o numerador é menor do que o denominador. Ou seja, quando o número de cima for menor que o número de baixo. Exemplo, aí eu botei, ó, 1/2. Você nota que o 1 é menor que o 2. Então, classifica essa fração como própria. 3/5 e 11/20, ok? Já nas frações impróprias, é quando o numerador é maior do que o denominador. E aí eu coloquei 4/3, 11/7 e 23/5. Nota que todos de cima são menores do que os de baixo. E nas aparentes, Tati, é quando o numerador é múltiplo. Lembrando que múltiplo é quando aparece na tabuada, tá? Então, vamos lá. 8 é múltiplo de 8? É. Então, ele é uma fração aparente, 8/8. 10/2 é uma fração aparente? É.
O 10 é múltiplo do 2. Se você pensar, 2 vezes 5 não dá 10? Então, o 10 ele é múltiplo do 2. 14 sétimos e 25 quintos. Essas são as frações aparentes. Vamos lá. Outro tópico importante nas frações é a transformação do número misto em uma fração imprópria. E o que seria o número misto, Tati? O número misto. E aí, como é que eu vou fazer essa transformação? Basta você seguir as setinhas de acordo com a explicação. Você vai multiplicar 3 vezes 3 e o resultado dessa multiplicação você vai adicionar com o de cima, tá? Então, vamos lá. 3 vezes 3 dá 9. Mas se eu somar com 2 unidades, vai dar 9 mais 2, 11 sobre... E o denominador você vai repetir, é o mesmo, 3. Então, vamos novamente. 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11. E o denominador repete, ok? Vamos para o próximo exemplo. 9 vezes 1, 9. Vamos lá. 9 vezes 1, 9. 9 mais 1, 10. 10. E eu repito o denominador, 10 nonos. Pra cá. 2 vezes 5, 10. O resultado eu somo com o de cima. Com mais 7, 17 quintos. Último. 12 vezes 10, 120. 120 mais 5, 125 sobre 10, ou seja, 125 décimos. Agora vamos fazer o contrário. Eu quero das frações impróprias para um número misto. Nota que as frações impróprias, como eu acabei de falar no início da nossa aula, é quando os números de cima são maiores que os de baixo, ou seja, quando o numerador é maior que o denominador, ok? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer esse processo, Tati? É simples, basta a gente trabalhar com a divisão. Lembra também que eu falei lá no início? Então, vamos lá. Eu vou dividir o numerador pelo denominador. Então, vamos lá. Vou pegar o 5 e vou dividir por 2. E aí, você nota que o número que chega mais próximo do 5, quando eu multiplico por 2, é o próprio 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. E 5 menos 4, sobra 1. Sempre vai sobrar, Tati? Sempre, tá? E aí, como é que eu vou colocar essa informação? Preste atenção. O quociente, que é o valor que fica debaixo da janelinha, vai ficar na frente da fração. Ou seja, ele é a parte inteira. Ele é o inteiro, tá? Então, ele vai ficar na frente da fração. Então, você vai botar aqui, ó. O 2, que é o quociente, vem pra cá pra frente. 2. O que sobrou, que é o resto, ele vai ficar como numerador. Ou seja, ele vai vir para cima, a parte de cima da fração. E o denominador, Tati? O denominador você apenas repete, tá? Então, formei o número misto, parte inteira com a parte fracionária. Vamos ao segundo exemplo. Vou pegar o 11 e vou dividir por 3. Também não vai dar exato, vai chegar próximo. Quem é que chega? O 3. 3 vezes 3, 9. E 9 para chegar em 11, resta 2. Então, vamos lá. O quociente, ele vai ficar na frente da fração. No caso, ele é a parte inteira. E o que sobrou, ele é o numerador. Tá? Então, vamos pegar essas informações e vamos botar aqui, ó. Quem é o quociente? 3. Então, vem pra frente. Quem é o numerador?
2, subiu. E o denominador você só repete, ok? Vamos para o último exemplo, 17 quintos. Eu vou pegar o 17 e vou dividir por 5. Quem é que chega mais pertinho? É o 3. 5 vezes 3, 15. Para chegar em 17, sobra 2. Então, o quociente vem para frente. O que sobrou subiu. E o denominador você repete. Vamos lá, turma. Simplificação de fração. Simplificação quer dizer divisão sucessiva, tanto do numerador, que é o de cima, quanto do denominador, que é o número de baixo. Sucessiva, que são divisões uma seguida da outra, tá? E aí a gente vai começar a dividir pelo número 2, número 3, número 5, número 4. Você vai ver qual é o número que é tanto divisor do de cima quanto do de baixo, tá? Vamos ver como é que é feita a resolução. Se você observar, tanto o numerador quanto o denominador, eles são números pares. Se eles são números pares, eu posso começar a dividir por 2. Então, você vai dividir, ó, você vai começar a simplificar por 2. Se eu dividir 4 por 2, dá 2. Se eu dividir 8 por 2, dá 4. Deixa eu fazer uma pergunta. 2 quartos, dá para dividir ainda? Ele tem um divisor comum? Tem. É o próprio 2, porque eles são pares. Então, continuo dividindo. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, nota que quando chega aqui no meio, eles não mais têm divisor comum. Tati, mas eles têm o número 1. Mas se você dividir 1 por 1, dá 1. Se dividir 2 por 1, dá 2. Vai dar a mesma fração. Então, quando a gente chega numa fração que não dá mais para dividir, não dá mais para simplificar, a gente chama essa fração de fração irredutível. Ou seja, é aquela fração que não dá mais para simplificar. Ok? Vamos para o próximo exemplo. 5 quinzeavos. Se você observar, o 5 e o 15, eles terminam em 5. Se eles terminam em 5, eles são divisíveis por 5. Então, eu vou dividir, tia, aqui por 5, ó. 5 dividido por 5, 1. 15 dividido por 5, 3. Você nota, se tem como continuar essa divisão, não tem mais. Então, aqui a gente encontrou a fração irredutível, que é aquela que não dá mais para simplificar, tá? Vamos para cá. 10 vinteavos. Você vai continuar dividindo por 2. Por quê? Porque eles são pares. Então, vamos lá. 10 por 2, 5. 20 por 2, 10. Só que o 5 e o 10, eles aparecem numa tabuada muito importante, que é a tabuada de 5. Então, você vai dividir por 5. 5 por 5, 1. 10 por 5, 2. Então, eu tenho uma fração aqui, 1/2. Vamos lá, turma. Vamos aprender a adição e subtração de frações, certo? Coisas que vocês já viram no passado e nesse ano vocês só estão revendo, tá? É uma revisão. Então, o que acontece? A gente sabe que existe 2 tipos, né? A gente sabe que pode vir com denominadores iguais e com denominadores diferentes. Nesse caso, eu coloquei primeiro com denominadores iguais. O que acontece? Quando isso vier, o que você vai fazer? Você vai repetir o denominador e vai efetuar ou a adição ou a subtração com os numeradores. Vamos ver como é que fica. Então, ó, você nota que os denominadores aqui são todos 12. Ou seja, eles são iguais. Então, você vai repetir o denominador, 12. E aí, eu vou fazer a soma dos numeradores. 5 mais 2, 7. 7 mais 1, 8. Você nota que agora os denominadores todos são 9. Todos são 9.
Então, você repete porque eles são iguais, tá? E aí, você vai efetuar a subtração em cima. 8 menos 3, 5. 5 menos 4, 1. No caso, dá 1/9. Tia, mas essa última aí, esse último exemplo, ele é diferente. A gente acabou de observar e dizer que são os números misto, a adição de número misto. O que é que eu vou fazer? Eu somo logo? Não. Primeiro é necessário que você transforme esse número misto em própria, que foi o que a gente já viu. Então, o que é que você vai fazer? 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, vai ficar 3 meios, ok? A segunda fração vai ficar, 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7 meios. Então, você nota que eu transformei tanto a primeira quanto a segunda fração em frações impróprias. Agora sim você pode fazer a soma. Por quê? Porque os denominadores estão iguais. Então, você repete o denominador e soma os numeradores. 3 mais 7, 10. Então, ficando 10 meios. Vamos lá, turma. Se você observar, os denominadores, eles são números diferentes. Ou seja, não tem como eu resolver do jeito que a gente estava resolvendo antes. É necessário você tirar, o primeiro passo aqui, é tirar o MMC. Ou seja, do 3 e do 2. Lembrando que o MMC é a fatoração junta, tá? Então, vamos lá. Tem algum número par? Tem o número 2. Então, eu começo efetuando divisão por 2. 3 dá para dividir por 2? Não dá, então você repete. 2 dividido por 2 dá 1. Entre o 3 e o 1, eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 1 dividido por 3, você apenas repete 1, porque não dá para dividir. Chegando aqui, quando 1 aparecer tudo 1, você apenas multiplica esses dois fatores. 2 vezes 3, dando o resultado 6. Bom, agora eu vou pegar esse 6, que é o MMC, e aí eu vou colocar agora, porque ele é nosso novo denominador. Eu tenho duas frações, então vou botar 2 denominadores com o número 6. 6, 6. Agora, você vai fazer um processo chamado, divide, multiplica. Depois você faz a mesma coisa com o outro denominador. Divide, multiplica. Didi, mumu, divide e multiplica, tá? Então, vamos lá. Primeiro divide, o resultado multiplica. Então, vamos lá. 6 dividido por 3 dá 2. Eu vou pegar o resultado que é 2 e vou multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Pronto. Observe aqui que esses denominadores são iguais. Então, eu posso efetuar essa soma. Repete o denominador e soma os numeradores. 3 mais 4, 7. Então, formando a fração 7/6. Na subtração com denominadores diferentes, segue a mesma linha de raciocínio. Você vai tirar, primeiro passo, tirar o MMC dos denominadores, no caso 2 e 3. Certo? Então, vamos lá. Por 2. 2 dá para dividir por 2, que dá 1. 3 não dá para dividir por 2, então repete. Se você observar, 1 e 3 só dá para dividir por 3. 1 dividido por 3 não dá, repete 1. E 3 dividido por 3 dá 1. Isso quer dizer que 2 vezes 3 é igual a 6. Eu multiplico esses dois fatores. Então, o nosso novo denominador é o 6. Eu tenho quantas frações? 2. Isso quer dizer que eu vou passar 2 denominadores com o 6 embaixo. E aí, agora, você vai seguir as setinhas, 6 dividido por 2, o resultado multiplica com o de cima.
6 dividido por 3, o resultado multiplica com o de cima. Então, aí divide, depois multiplica, tá? Então, vamos lá. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Nota agora que o nosso novo denominador estão iguais. Então, vou repetir o denominador e vou efetuar a subtração dos numeradores. 3 menos 2, 1. Então, nesse caso, a nossa resolução deu 1/6. Multiplicações de frações. Aqui o processo é mais simples e mais rápido de vocês compreenderem, tá? Basta você entender mais da tabuada que se torna mais simples as resoluções. Então, observe que as multiplicações não vêm mais com um x. Vocês sabem que o pontinho representa a multiplicação. E aí, o que eu vou fazer, tia? Vou multiplicar de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Então, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 12. Pronto. Era somente isso que você vai fazer. Tia, e quando tiver mais de uma fração, de 2 frações, segue a mesma linha de raciocínio. 1 vezes 3, depois vezes 4. 2 vezes 6, depois vezes 5. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 6, 12. Porém, ainda vou multiplicar por 4/5. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. Então, a gente tem a fração 12/60. Mas, se você observar, no último exemplo tem um número misto. Posso multiplicar, Tati, de uma vez? Não. É necessário você transformar o número misto em fração imprópria. Lembrando que é multiplica e soma. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, esse número misto vai ficar 3/2 vezes 5/3. E aí, você multiplica. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 3, 6. Vamos lá. Divisão de fração. O que se diz? Repete a primeira fração, que é 5/4, vezes, porque é o contrário de dividir, o inverso da segunda fração. O que é esse inverso? É o numerador vai descer e o denominador vai subir. Então, vai ficar o 3 em cima e o 1 embaixo. E aí, você continua multiplicando normal. 5 vezes 3, 15. 4 vezes 1, 4. Vamos para o segundo exemplo. Repete a primeira fração, 6/9, vezes o contrário da segunda. O 1 desce e o 2 sobe. Então, vai ficar 2/1. E aí, eu multiplico. 6 vezes 2, 12. 9 vezes 1, 9. Nessa daqui, você observa que o 8 ele não tem denominador. Quando não tem, você supõe que é o número 1, porque 1 é elemento neutro, tá? Nas multiplicações e divisões. Então, o que acontece? Você vai repetir a primeira fração, 8/1, vezes o inverso da segunda. Denominador e numerador trocam de lugares, tá? Então, vai ficar 5/4. E aí, eu multiplico 8 vezes 5, 40. E 1 vezes 4, 4. Vamos lá. Potenciações com frações, tem 2 casos aqui chamados casos especiais. Por quê, tia? Porque são regras e não pode fugir dessa regra, tá? Então, ó, qualquer fração elevado a zero, sempre o resultado vai dar 1. Sempre, sempre, sempre. E qualquer fração elevado a 1, sempre, sempre, sempre vai ser a própria fração. No caso, você só repete, tá? Então, esses são os 2 casos especiais. Nos demais,
exemplo, a gente vai fazer o quê? O expoente vai dizer quantas vezes a base, que é a fração, vai ser multiplicada. No caso, quantas vezes? 3 vezes. Então, vai ser 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. E aí, eu multiplico. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Embaixo, 2 vezes 2, 4. O resultado eu multiplico com o próximo. 4 vezes 2, 8. Certo? Nessa daqui, ele quer que você faça 5 vezes. Então, vai ser 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. E aí, eu multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Embaixo, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E 81 vezes 3 vai dar 243. Certo? E no último, né, a gente tem 1/3 elevado à 4ª potência. Então, vai ser 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 sempre dá 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. Ok? Então, vamos lá. Radiciações com frações, que são chamadas as raízes quadradas, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui o processo é você tirar a raiz do numerador e a raiz do denominador e continuar como fração, tá? Como é que fica, Tati? Aqui, ó, a gente tem a raiz de 1/9. No caso, você vai tirar quem é a raiz de 1. Lembrando que a raiz, né, quando eu digo assim, ó, quem é a raiz de 4? É 2. Por que, Tati? Porque 2 vezes 2 é 4. Quem é a raiz de 121, tia? É 11. Por que, tia? Porque o 11 vezes ele mesmo vai dar 121. Certo? Então, quando eu digo aqui, ó, quem é a raiz de 1? 1. Então, você bota sobre. Quem é a raiz de 9? 3. Porque 3 vezes 3 é 9. Isso quer dizer que a raiz quadrada de 1/9 é 1/3, tá? Então, quem é a raiz quadrada de 4? 2. Quem é a raiz quadrada de 25? 5. Então, a raiz quadrada de 4/25 é 2/5. Quem é a raiz quadrada de 100? 10. Quem é a raiz quadrada de 36? 6. Então, quem é a raiz quadrada de 136 é 10/6. Quem é a raiz quadrada de 1? 1. Quem é a raiz quadrada de 49? 7. Então, a raiz de 1/49 é 1/7. Bom, turma, nosso conteúdo sobre fração finaliza aqui com as radiciações. Espero que vocês treinem bastante, porque o treino é muito importante no desenvolvimento e aprendizagem de vocês, tá? Até a nossa próxima aula.